Muito bem, vamos lá. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 28. Nós já vimos algumas coisas de Deuteronômio, ele é famoso, esse capítulo é famoso para aqueles que são aliancistas, né? Entendem a nossa relação com Deus como uma relação de aliança. E aqui a gente viu já no verso 28, capítulo 28 de Deuteronômio, verso 28, a gente já viu isso, eu sei. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. A minha questão toda é, o que estava exatamente acontecendo? Eles não estavam servindo a Deus como deveriam, mas exatamente o que é que ele aponta para demonstrar a vida de cada um de nós, o que é que estava acontecendo. Verso 45, olha só. Diz assim, de Deuteronômio 28, diz assim: Todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão e alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardares os mandamentos e os estatutos que hoje te ordenou. Então, Deuteronômio 28, verso 28 e verso 45. Uma demonstração que não ouvir a voz de Deus, eu já expliquei isso, né? Ninguém se aproxima de Deus e permanece o mesmo, e ninguém se afasta de Deus e permanece o mesmo, ok? Então, da nossa ação existe uma reação. E a reação de Deus diz respeito, a gente jamais deve perder isso de perspectiva, nunca é à toa, de graça. É uma reação tendo em vista as atitudes do ser humano indevidas diante do Criador. Mas não só esse texto, verso 45, mas também verso 47. Olha como ele é revelador à vida de cada um de nós. Deuteronômio 28, 47. Diz assim: Porquanto não serviste ao Senhor, a gente já sabe, né, que eles não serviram e não guardaram os mandamentos, mas não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Olha que curioso. Eles não serviram com alegria e bondade de coração. Eu tenho insistido nesse ponto já faz alguns anos. Uma demonstração do que seria obediência. Obediência não é simplesmente a execução de determinada tarefa. Se a obediência fosse a execução de determinada tarefa, você põe um robô que ele faz. Não é isso. Pega uma água lá, o cara vai bufando, xingando, volta trupicando, amaldiçoando, chamando o coisa ruim e toma aí, obedeci, o que mais você quer? Isso é obediência? Não, não é obediência, irmão. Eu já ouvi até de pastores que obedece do jeito que você quiser e depois você resolve. Não é verdade. Não é isso que a Escritura ensina. Existe não só a tarefa a ser executada, mas também existe o jeito a ser executado. Porque tarefa por tarefa é isso que vira o legalismo. É isso que vai desembocar no farisaísmo. É isso que vai fazer com que a igreja privilegie uma agenda. A quantidade de encontros a despeito da disposição interna do coração, a despeito das inclinações interiores. Senão seria fácil. Você tem qualquer tipo de inclinação, tem qualquer tipo de pensamento e vai servindo a Deus. A Escritura condena veementemente isso, por isso que não é fácil. Por isso a importância de limpar o coração, por isso a importância de perceber o que acontece no mundo interior, por isso a importância de trabalhar para a purificação. Segura essa, vai sair aí no Gota de Sabedoria, mas vou adiantar aqui, não tem problema. Há um texto de Pedro, e aí deixa que depois a gente vai ver no Gota de Sabedoria, que ele diz, cingindo os lombos do vosso entendimento, ou os quadris do vosso entendimento. Depois de narrar o que Deus fez por nós, ele diz que a gente deve cingir os lombos do entendimento. Cingir os quadris do entendimento. Está lá no Gota de Sabedoria que vai sair, preparando a mente para a batalha. Literalmente é isso que está escrito lá. Onde
a gente não presta atenção quando há uma roupa inadequada, é isso que está se pensando ali, Pedro? Uma roupa inadequada para a batalha, a roupa estava folgada, então ele vai lá, aperta o cinto, ganha em mobilidade para poder habilmente travar uma batalha de vida e morte, com a roupa inadequada, com o ajuste, com a roupa adequada, com o ajuste adequado. Então, tem um jeito, antes de ir para a batalha, tem que se preparar, porque senão a gente perde a batalha para nós mesmos, por uma roupa inadequada, por um ajuste inadequado. Antes de ir praticar esporte é assim, antes de andar a cavalo é desse jeito, antes de qualquer tipo de esporte, você tem que se preocupar nos ajustes. E aí Pedro diz que não tem quadril o entendimento, mas é uma metáfora para demonstrar que da mesma maneira que nós ajustamos o nosso quadril, naquele caso, a roupa, para poder ganhar em mobilidade e não morrer por uma falta de ajuste pessoal, ele diz, o mesmo trabalho deve ser feito em relação à mentalidade, em relação ao entendimento, em relação à mente. A gente prepara o corpo para um monte de coisas e deve ser feito isso. Tá aí os nutricionistas da igreja aí que eu que não me coloco no jeito não, que eles vão puxar minha orelha, andando na linha. Então a gente prepara o nosso corpo, está correto, vai na academia, faz esporte, toma vitamina, está tudo certo. Prepara o coração, enche, a boca fala do que o coração está cheio, prepara o coração para as coisas. Mas todos nós precisamos preparar a nossa mente. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque há uma preocupação da Escritura com o preparo do nosso mundo interior, que é isso que Deuteronômio está dizendo. Prepara o mundo interior. Não basta obedecer, tem que obedecer com alegria e bondade de coração. Onde houver mecanicidade, onde nós nos parecermos mais com robôs, onde houver uma desumanização do trabalho, onde houver um esquecimento das disposições dominantes internas na vida de cada um de nós, isso está longe de ser um serviço ao Senhor. Senão seria fácil ser pastor, senão seria fácil ser líder da igreja, senão seria fácil ser crente em Jesus Cristo. Basta andar, basta fazer. Teve gente que se deu mal no Novo Testamento. Você vai se lembrar de pessoas que olharam para os camaradas, ele fala, está no momento de transição, no Novo Testamento, o Espírito Santo desce, eu quero esse poder. Eu falei, isso aí seja contra você, porque o cara acha que é mecânico, só vai falando, o Espírito Santo vem, é um momento de transição, historicamente falando, mas a ideia de que alguém falava, o Espírito Santo vinha, Simão, mágico, ficou empolgado e queria aquele poder, porque acha que é uma coisa mecânica, acha que não precisa lutar com os desejos que existem internamente, com os pensamentos que existem internamente, que são contrários à vontade de Deus. A gente pode fazer o certo com disposição do coração errada. Só é certo quando nós fazemos o certo do jeito certo. Para fazer as coisas certas, do jeito certo, a gente precisa prestar atenção se nós servirmos com alegria. Veja que ele está falando isso em época de guerra, Paulo fala isso em situações difíceis, a gente vai ver outros textos bem interessantes aqui, mas que há uma demonstração da conexão inquebrável, da necessidade que existe de prestarmos atenção, se servirmos a Deus com alegria e bondade, olha só, não obstante a abundância de tudo. Eles não serviam com alegria e bondade, mesmo tendo da parte de Deus abundância de tudo. Tem gente que acha que a abundância é geradora de um espírito correto.
que a abundância é a motivadora da alegria no coração, que a abundância é o alicerce fundamental para alguém servir a Deus com alegria e bondade. Não é. Ele não serve com alegria e bondade porque ele está na época da fartura, onde farta tudo. Se ele tivesse na época da fartura, onde sobra tudo, ele serviria a Deus com alegria e bondade. Aqui é a prova de que isso não é verdade. E nem para isso eu estou defendendo uma teologia da pobreza, nem para isso eu estou defendendo que devamos viver em escassez, nem para isso eu estou defendendo que os 7 anos de escassez da vida de José do Egito, eles sejam perpetuados na vida de todos nós. Não tem nada a ver com isso. Nem a escassez e nem a fartura. O que eu estou dizendo é que estas coisas são absolutamente independentes de uma postura correta diante de Deus, de servirmos a Deus com alegria, de servirmos a Deus com bondade de coração, a despeito das circunstâncias que nós tivermos. Teremos um adicional, teremos um plus, teremos um a mais. Obviamente, com as coisas cheias na nossa casa, com a fartura, a abundância acontecendo, com a prosperidade alcançando a nós e aos nossos familiares, certamente isso traz alegria ao nosso coração. Mas o que eu quero dizer é que muitos de nós, mesmo tendo isso, podemos servir a Deus sem alegria e sem bondade. Então a minha palavra, de cara, é a vida de cada um de nós que nos escutamos no dia de hoje. Preste atenção para saber se a gente não está reagindo de maneira inadequada, mecânica, robótica. Deus condena veementemente isso. Porque o serviço de Deus precisa vir coadunado, jungido, unido, grudado com as disposições dominantes do coração de todos nós. Então, se existir uma incoerência, porque daí o camarada pode servir, a gente não sabe o que existe dentro do coração dele, mas Deus sonda os corações. É interessante que Jeremias 17 diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas Deus, logo no verso seguinte, sonda, Deus é poderoso. Ele vai onde nós não vamos, Ele faz o que nós não fazemos, Ele vê o que a gente não vê, Ele alcança onde nós não alcançamos, Ele transforma o que nós não transformamos, Ele traz à luz o que queremos deixar na escuridão, Ele ilumina aquilo que está absolutamente cercado de trevas. E tem gente que a própria Bíblia condena, ai daquele que tenta fazer as coisas escamoteando as verdadeiras intenções, camuflando as verdadeiras intenções, mais ou menos como um Ramã da atualidade, que tentava pegar a vida de Mordecai cheio de joguinho com a vida do rei, mais ou menos como os servos na época de Daniel, cheio de maracutaia, mas na verdade para pegar a vida de Daniel. Mais ou menos como na época de Jesus, os camaradas cheios de pegadinha, de conversinha fiada, e Jesus diz, para cima de Moá, velho, eu conheço o coração, ele nem se dava a confiar porque ele sabia o que era a natureza humana. Não dá para a gente servir a Deus de maneira mecânica, não dá para a gente servir a Deus ignorando a bênção dele na vida de cada um de nós. Então preste atenção, se Deus tem abençoado, a gente deve, com um plus, com um a mais, olhar para isso e olhar para o nosso coração e servir com alegria e bondade. Então, a grande questão não era que eles não serviam, mas eles serviam de maneira errada. Aonde é que isso vai dar? Está lá, nós estamos no verso 47, dá uma olhadinha lá no verso 54. Olha a consequência. Deus começa a agir e diz assim, Deuteronômio capítulo 28, verso 54. O mais mimoso dos homens, o mais delicado do seu meio, aquele camarada que não é delicado do jeito que nós pensamos agora, é delicado no sentido de educado, delicado no sentido de fino, delicado no sentido que faz contraste com quem é bruto, ok? Mesmo uma pessoa educada, mesmo uma pessoa fina, porque não guarda os mandamentos de Deus,
Porque diz o texto que serve a Deus a despeito da abundância, sem alegria e bondade de coração. Olha o que Deus vai fazer. Mesmo o mais mimoso dos homens, verso 54, e o mais delicado do seu meio será mesquinho para com seu irmão, para com a mulher do seu amor, para com os demais de seus filhos que ainda lhe restarem. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto que o inimigo imprimiu sobre ele. Na verdade, o resultado de uma vida que serve a Deus, não prestando atenção, que nós não podemos servir a Deus de maneira incongruente. Nós não podemos servir a Deus fluindo duas fontes, salgada e amarga, de dentro de nós. Palavras doces e palavras amargas. Deus condena isso, irmãos. Aí seria fácil servir a Deus. Então esse negócio de sair fazendo, porque é isso que importa, não é isso que importa. Pode fazer, desde que o fazer seja unido àquilo que estamos sendo. E Deus sabe o que nós somos e não somos. E Ele não vai fazer prosperar a obra daqueles que não guardam os mandamentos de Deus, servem a despeito da abundância que tem, mas sem alegria e bondade. Ele vai trazer mesquinharia. Eu já tive contato com gente mesquinho, é desagradável, bem desagradável. Gente mesquinha, eu vou parar nessa palavra mesquinho para não dizer que eu estou colocando outro. É mesquinho. Gente que não gosta de compartilhar nada. Gente que acha que ele é o centro do universo. Pessoas que imaginam que o único a se aproveitar das benesses de Deus começa com ele e termina com ele. Esquece que Provérbios fala que quanto mais cresce os nossos bens, mais cresce os que ao redor dele comem. Esquece que ninguém fica rico sozinho. Esquece que a abundância de Deus nunca é para um só. Esquece que somos canais de bênçãos nas mãos de Deus para, através de nós e apesar de nós, abençoarmos a vida dos nossos familiares, quer sejam eles familiares de sangue ou quer sejam eles familiares do outro sangue. Mas não só o homem seria mesquinho com a sua própria família. Verso 56, a mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, gente sensível. E ele está pegando isso de maneira positiva. Mesmo uma mulher assim, ele diz, será mesquinha para com o seu marido, para com o marido do seu amor, para com o seu filho e para com a sua filha. Mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés dos filhos que tiver, porque os comerás à escondida pela falta de tudo. E na angústia e no aperto do teu inimigo, te apertarás nas tuas cidades. Vai vendo? Mesquinharia, irmãos. Mesquinharia do homem para com sua esposa, do homem para com seus filhos e netos. Mesquinharia da mulher para com seu marido, da mulher para com seus filhos e netos, fazendo as coisas escondidas, não querendo dividir com absolutamente ninguém. E no momento de dificuldade, em vez de solidariedade, há egoísmo exacerbando no coração, porque sempre foi o egoísmo que motivou o trabalho e no serviço. Não guardava os mandamentos de Deus, não é guardar externamente, é guardar internamente. É olhar para as disposições dominantes e pedir misericórdia a Deus para transformar, para que a nossa vida se pareça com os mandamentos e não tentar transformar os mandamentos para que se pareçam com a nossa vida. É bem diferente, bem diferente. Mesquinharia. Mesquinharia é um dos resultados de pessoas que, a despeito da abundância que Deus tem dado, não servem a Deus com alegria e bondade de coração. Deus mesmo faz com que a pessoa exerça a sua vida
fruto daquilo que existe dentro dela. E em vez de o que ela servir ser fruto do que existe no coração de Deus, o que a pessoa fizer vai ser fruto do seu próprio coração. Famílias que sofrem pela mesquinharia dos pais. Filhos que sofrem pela mesquinharia do seu pai e da sua mãe. Você que saiu da placenta da sua mãe. Alguém que deveria cuidar com todo carinho. Alguém que deveria ser generoso para com a vida dos filhos. É mesquinho. Mesquinharia é fruto de alguém que está longe de Deus. Continua na angústia. Verso 61. 60 e 61, ele diz assim, Deuteronômio 28, 60 e 61. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste e se apegarão a ti. A gente pensa que as pragas do Egito pararam lá. Tem muita praga que pode voltar aí, viu? As mesmas pragas que estiveram lá, Deus faz voltar sobre a vida daqueles que andam longe. Verso 61 diz assim, também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não estão escritas no livro da lei, até que seja destruído. Quer dizer, tem praga que nem está escrito aqui, mas que está escrito no outro livro. Não está escrito no livro da vida, mas está escrito no coração de Deus. Eu vou mandar coisas que vocês nem sabem. Nem vou falar que tem alguma coisa a ver parecido com os nossos dias, né? A única coisa que eu sei é que, como fruto de um coração longe de Deus, Deus manda praga para a gente aprender e acochar e apertar o coração dos seus. Gente que, na verdade, expressa uma arrogância de coração. Verso 65, a gente vai chegar aqui na angústia. Aí vendo o que ele diz lá, verso 65, diz assim, de Deuteronômio 28, nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teus pés terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. Parece alguma coisa nos dias de hoje? Gente que desmaia por qualquer coisa. Não que qualquer coisa, eu estou me referindo às coisas como sendo sem eficácia e sem efeito, mas tem gente que essas coisas têm um efeito desproporcional, absolutamente desproporcional. Gente de coração tremente, olhos mortiços. Aí ele continua. A tua vida estará, verso 66, a tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Tem gente que anda assim. Terás pavor de dia, terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Tem gente assim entre os filhos de Deus. Parece mais um descrente do que um crente. Não é no pensamento positivo. Vai lá que vai dar tudo certo. Não tem nada a ver com isso, irmão. Tem a ver com o fato de que nós não podemos andar como se fôssemos órfãos. Nós não podemos andar como se o mundo estivesse ao acaso. Nós não podemos andar como se as nossas ações não gerassem em Deus reações. Nós não podemos andar como se o afastamento de Deus não transformasse a nossa vida. E a aproximação de Deus também não transformasse a nossa vida. Qualquer um dos dois movimentos haverá transformação. E a transformação é essa, gente que não crê na própria vida. Gente absolutamente pessimista sem razão para isso. Gente que anda como se não tivesse um pai cuidando dele. Gente que anda como se o Pai, Filho e Espírito Santo não trabalhasse ao seu favor. Gente que anda com todas as razões para sermos otimistas e com nenhuma razão para sermos pessimistas. Mas assumimos a razão nenhuma, uma vida pessimista, e jogamos fora todas as razões para termos uma vida otimista. Não crerás na própria vida, terão pavor de noite e de dia. Gente que acorda, acha que o mundo está acabando, amanhece, acha que o mundo está acabando e se esquece que se estiver acabando, Lucas diz que a gente deve se alegrar porque a nossa salvação se aproxima. Então, se o mundo está acabando, melhor para nós. Onde é que eu vou criar os meus filhos num mundo como esse? No mundo de Deus. Mas Satanás anda nesse mundo. E Deus também, irmão. Satanás não é soberano em lugar nenhum. Nunca foi.
A gente anda como se Satanás tivesse um tipo de poder que nem Deus alcança. Ele diz assim, pela manhã, verso 67, pela manhã dirás, quem me dera ver a noite. E à noitinha dirás, quem me dera ver amanhã. O cara não está nem feliz nem de manhã nem de noite. Isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. Porque é Deus mesmo fazendo essas coisas, Deus mesmo trazendo essas coisas, por gente que não serve a Deus com alegria, com bondade de coração, gente que não guarda os mandamentos de Deus, a despeito de toda a fartura e a abundância que Deus coloca na vida de muitos dos seus filhos. Aí acontece isso. Já que vocês estão reagindo desse jeito, então eu vou apertar o coração de vocês para vocês aprenderem. Aí você vai dizer, ai meu Deus do céu, o que eu devo fazer? Servir a Deus com alegria e bondade. Simples assim. Servir a Deus com gratidão no coração por aquilo que Ele tem dado. Eu sei que eu estou longe dessa ideia de comércio da fé. O pessoal que está comercializando a fé aí, mercadejando a fé, uma hora o dele está guardado, pode ficar tranquilo. Agora, nem por isso eu vou deixar de dizer que a gente deve servir a Deus com alegria de coração, com tudo que Deus tem dado materialmente para nós. Com toda a construção celestial que tem sido operada internamente para mudar as disposições dominantes do coração de todos nós. Para sermos transformados de glória em glória. Para o Senhor do Espírito, que é o Pai, operar dia após dia no nosso coração. Para que o Espírito que habita na vida de todos nós trabalhar para que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo seja o mesmo poder que vai trabalhar operando, mudando os nossos corações e disposições, para santificar a nossa vida, para nos dar todas as condições viáveis, para que aquilo que Deus espera que façamos, a gente tenha condição para isso. Então, para que a gente não fique desesperado com Deuteronômio 28, é só servir a Deus com alegria e bondade de coração. Guarde os mandamentos de Deus. Não sirva a Deus de maneira mecânica, achando que é possível nós desconectarmos a vida interna da vida externa, achando que é possível vivermos uma espécie de vida cartesiana espiritual, onde uma coisa, outra coisa, e elas não se ligam, não se conversam, não se falam. Achando que um é Apple e o outro é qualquer outro programa e eles não se comunicam, e eles não se falam. Como se o espírito e a alma não tivessem relação com o corpo e o corpo não tivesse relação com o espírito ou alma, que são a mesma coisa. A constituição do homem, na verdade, vira a constituição única. Cai fora, isso não encontra respaldo bíblico. A ideia de que, nem vou por aí que eu vou levantar outra lebre, deixa para lá. Toca a vida, então preste atenção na abundância que Deus dá, e faça conexão com isso, a despeito do mercadejamento da palavra de Deus, larga esse pessoal para lá. Mas não existe uma desconexão da nossa vida espiritual e material. Então, se Deus tem dado abundância, Ele espera que o mínimo seja guardarmos os seus mandamentos, servindo com alegria e bondade. Então, a igreja de Deus, por definição, precisa ser uma igreja bondosa e alegre. Veja só que interessante. Não tem nada a ver comigo, irmãos. Tem a ver com o nosso Pai Celestial, com aquilo que Ele tem doado diariamente a todos nós. Segunda coisa, Isaías 26, abra lá. Eu se esqueci onde é que estava Isaías aqui, peraí. Isaías 26, verso 1 em diante. Olha que interessante, é um texto bem interessante. Isaías 26, verso 1 em diante. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes, percebe a bênção?
Abri vós as portas, para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz nesta cidade, neste local, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, e abate-a, humilha até a terra e até ao pó. Então, o que se espera é que, literalmente, esse Deus que abençoa numa nova cidade, e vai sair outra gota de sabedoria aí, é a importância de guardarmos o nosso coração como quem guarda o portão de uma cidade. Uma cidade que naquela época era um sinônimo de proteção. Uma cidade que naquela época murada era sinônimo de vida e morte, sinônimo de segurança. Portanto, ninguém ficaria ali na frente do portão de maneira displicente, de maneira inadequada, de maneira relaxada, de maneira indevida, desconsiderando os riscos, desconsiderando a tentativa de intrusos de aproveitarem um deslize, um descuido daqueles que deveriam atentamente cuidar daquele portão e entrarem para fazer um arraso na cidade. E aí vai saindo gota de sabedoria, qual é o texto. Mas que do mesmo jeito que os guardas deveriam ter uma postura correta, uma postura devida, entendendo o que é que está em jogo, e estarem na frente do portão da cidade, guardando o portão da cidade, para evitar malefícios desnecessários aos habitantes daquela cidade, da mesma maneira, as pessoas deveriam se colocar como guardas dos portões do seu próprio coração. Pega aí o bizu. Prepara a mente, como quem aperta o cinto do quadril, ele diz, prepara os quadris do seu entendimento. De que maneira? Eu vou dizer no Gotas de Sabedoria. Prepara a mente para a guerra, há uma batalha, precisa haver um ajuste da nossa roupa mental. Mas prepara o coração, prepara como quem está de guarda, prepara como quem sabe que se o intruso se aproveitar dos nossos deslizes, vidas estão em jogo. Pessoas morrerão, a desgraça pode ser estabelecida. Então, ninguém dorme em serviço, ninguém dorme na guarda, especialmente na guarda do portão da cidade. Da mesma maneira, com o mesmo ímpeto, da mesma forma, com a mesma segurança, envidando a mesma diligência, nós devemos guardar os portões do nosso coração. É isso que ele está dizendo em Isaías 26, verso 1 a 5, onde ele diz agora, a partir do verso 9, com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Isaías 26, 9. Quando reina a justiça na terra, reina os juízos e os mandamentos de Deus, que nós deveríamos guardar, e nós deveríamos, crentes, refletir estes juízos de Deus na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. O que significa dizer que ele diz, a postura dele, com a minha alma eu suspiro de noite, o meu espírito te procura diligentemente. Ele aponta como alguém que não consegue dormir, como alguém que tem insônia, como alguém que está preocupado com alguma coisa muito importante, como alguém que vai diligentemente, no que depender dele,
envidar todos os esforços necessários para ir em direção onde Deus se encontra. Isso é tão forte, isso é tão entranhável, isso é tão interno, isso é tão movedor da sua energia, que ele diz, eu suspiro pelo Senhor. Não só devemos guardar os mandamentos de Deus, servi-lo com bondade e alegria de coração, mas precisamos aprender, do mesmo jeito que ele suspirava por Deus, do mesmo jeito que ele tinha como que uma insônia pelas coisas celestiais, almejava diligentemente envidar os esforços necessários para ir em direção a Deus onde quer que ele se encontrasse, aí sim os juízos de Deus reinariam sobre a terra e os moradores do mundo aprenderiam justiça, dependendo da nossa postura de suspiro e de uma procura diligente. Precisa existir isso na vida de cada um de nós, não só um serviço que seja compatível com a abundância que recebemos, trazendo alegria, trazendo bondade em nosso coração, guardando os mandamentos de Deus, mas com esta intensidade, com esta relação, com esse desgaste, com esta intenção, com este movimento interno, procurando servir a Deus diligentemente. Todos nós. É tão interessante o serviço de Deus, que mesmo assim os crentes devem aprender e o impacto deve ser na vida dos crentes. Mas diz ainda no verso 10, Isaías 26, 10, ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Um ímpio, um descrente, um insensato, alguém com falta de sobriedade, alguém distante de Deus, alguém que é tido como perverso. Deus abençoa na terra a luz dos crentes, de pessoas que suspiram diligentemente, de noite e de dia, pessoas que procuram os mandamentos de Deus e onde quer que eles estejam, vão envidar os esforços para chegar lá. Os ímpios não atentam para a majestade de Deus, eles passam despercebidos. O que Deus faz passa despercebido, o que Deus faz é ignorado, o que Deus faz é lançado em segundo plano, o que Deus faz não é do interesse deles, o que Deus faz gera no coração deles desprezo. Por isso os crentes, servindo a Deus dessa forma, abençoando o mundo dessa forma, vão abençoar a vida de outros crentes. Deixe que Deus lide com aqueles que a Bíblia chama de perversos, que a Bíblia diz que estão caminhando a passos largos para longe de Deus, que a Bíblia mesmo aponta que são pessoas que não têm prazer em servir ao Senhor, que desprezam a Deus. Verso 13 de Isaías 28, ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm domínio sobre nós, mas graças a Ti somente é que louvamos o Teu nome. Preste bem atenção, porque eu disse isso anteriormente que a gente ia chegar lá. Eu vou repetir o verso 13. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós. Gente que dominava sobre o povo de Israel. Gente que impunha a sua perversidade sobre o povo de Israel. Gente que tentava fazer com que o seu desprezo por Deus fosse também o desprezo do povo de Israel por Deus. Então, era gente que estava sendo angustiada, gente que estava sendo oprimida, gente que estava sendo vilipendiada em seus direitos. Ele diz, mas graças a Deus é que louvamos o Teu nome. Mesmo no momento de angústia, nós não temos razão para sermos frouxos espiritualmente. Os crentes, a despeito das circunstâncias e do domínio de outros descrentes sobre nós,
não impõem e não obrigam a vida de cada um de nós a abraçar a impiedade e descrença da vida de cada um deles. Não importa a descrença que tiver acima ou abaixo ou do meu lado. O que importa é que nós precisamos aprender a louvar o nome de Deus. Nós precisamos aprender a suspirar dia e de noite. Nós precisamos aprender a procurar diligentemente por Deus, a despeito da impiedade existente ao nosso redor. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as orações. Olha aí que interessante, Isaías capítulo 26, verso 16. Deus então oprime, deixa eu usar outro termo, Deus então se utiliza dessa opressão, aperta o coração dos seus filhos, e o resultado é que, à luz deste aperto, eles derramam as suas orações diante de Deus. Então, crente, quando é apertado, clama. Crente, quando existe impiedade, suspira. Crente, quando a insensatez cresce ao nosso redor, procura Deus diligentemente. Nada, absolutamente nada, deve servir de base para fundamentar as nossas reações insensatas de distanciamento de Deus. Se o distanciamento de Deus estiver ao nosso redor, isso deve fazer com que a gente clame mais e mais a respeito da presença de Deus. Na angústia nós clamamos e não nos afastamos. Na angústia nós suspiramos e não nos afastamos. Na angústia nós nos aproximamos e não nos afastamos. Na angústia nós procuramos e não desprezamos. Bem diferente, abra lá, 2 Crônicas. 2 Crônicas, olha só que texto interessante. Capítulo 28, verso 19. É o último texto de hoje, porque tem bastante coisa ainda. 2 Crônicas, capítulo 28, verso 19, diz assim. Porque, deixa eu ver, só um pouquinho. Ok, isso mesmo. Verso 19 em diante. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este permitiria que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Vai vendo. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto em vez de fortalecê-lo. Quer dizer, traduzindo, tinha gente aqui que estava ajudando um rei, a galera olhou e disse, cara, eu vou atrás desse cara que está ajudando o rei. Quando eles foram atrás desse cara que estava ajudando o rei apertou o coração deles. Quer dizer, eles não tiveram a ajuda que eles estavam procurando, ok? Verso 22. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco. Continua, que o feriram e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Quer dizer, ele se prostituiu. Deus não está me ajudando, o rei lá, os deuses estão ajudando o cara, então eu vou oferecer sacrifícios para eles. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. Ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. E também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. E assim provocou a ira ao Senhor, Deus de seus pais. Não dá certo. Veja que o texto diz que, verso 22 de 2 Crônicas 28, no tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, o rei Acaz. A gente se parece mais com aqueles de Isaías, que no tempo da angústia clamam a Deus, suspiram por Deus, servem a Deus, ou mais com Acaz, que no tempo da angústia multiplicam-se as nossas transgressões.
Você percebe que a gente, na angústia, pode buscar Deus ou na angústia se afastar de Deus. Não tem nada a ver com angústia, tem a ver com o que existe dentro do coração. Não tem nada a ver com o ambiente externo, tem a ver com o que existe no ambiente interno. Não tem nada a ver com sermos coagidos para tal. Tem a ver com o fato de que Deus se utiliza das circunstâncias externas para revelar a nós e ao mundo aquilo que existe obscuramente no nosso coração. Então, isso serve como uma mola propulsora para empurrar para fora aquilo que existe dentro de nós. Então, não coloque a culpa nas circunstâncias, não coloque a culpa na angústia, porque angústia nenhuma nunca serviu para fazer com que os filhos de Deus se afastem de Deus. Na verdade, diz Isaías, que na angústia eles clamam ao Senhor. Eu sei que a gente vive tempo de angústia, e eu não estou dizendo que a angústia não causa angústia. O que eu estou dizendo é que ela jamais deve servir de base para mim e para você expormos uma impiedade existente dentro de nós. Eu tenho, nas minhas andanças por aí, visto e olhado para o meu próprio coração. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado. E pedir a Deus graça e misericórdia, como Isaías. Somente graças a Deus é que na angústia nós clamamos e louvamos o nome do nosso Deus. Olha para dentro de si, irmão, esse é o desafio de hoje. Olha para dentro do coração. Está angustiado? Peça a Deus como Jó fez. Presta atenção, a gente ainda não estudou Jó, a gente vai estudar. Mas uma das coisas que é bonito em Jó para mim, ele diz assim, se for para eu negar o nome do Altíssimo, eu prefiro morrer. Se for para blasfemar contra Deus, eu prefiro a morte. Porque o que Jó pensa é que, em última instância, o coração dele quer estar próximo de Deus. Se a angústia chegar a um ponto tal no pensamento de Jó que exista a possibilidade de ele blasfemar, ele diz, Deus pode encurtar minha vida e levar, porque eu não quero fazer isso. Esse deve ser o intento do nosso coração. No momento de angústia, qualquer que seja ela, do jeito que nós vivemos ou qualquer angústia que vier, clame a Deus, para não sermos como Acais e multiplicarmos as nossas transgressões no tempo da angústia. Pelo contrário, sermos como Isaías aponta, pessoas que suspiram por Deus, pessoas que buscam e procuram diligentemente por Deus, pessoas que, a despeito de serem governadas por insensatos, clamam e louvam a Deus, graças a Deus, e pessoas que, diferentemente do povo que fez lá no Egito, guarda os mandamentos, e não só guardam de maneira mecânica, mas são pessoas que, com a abundância que recebem da parte de Deus, o servem com alegria e bondade de coração. Fica aí o desafio para a vida de cada um de nós, qualquer que seja o ambiente, na fartura ou na fartura, que Deus possa encontrar um povo que busca a Ele, um povo que louva a Ele, um povo alegre, um povo bom, um povo generoso, um povo que faz contraste com a mesquinharia, um povo que corre de longe de comermos as coisas escondidas, um povo que é solidário, um povo que gosta de compartilhar. Tudo isso porque tem recebido da parte de Deus, tem suspirado por Deus, tudo isso porque tem procurado com diligência o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Vamos orar? Pai bendito, obrigado pela Tua palavra. Há muito o que aprendermos, como reagirmos no tempo da angústia. Precisamos entender que a angústia é reveladora de quem somos ou onde estamos. Mas não queremos servir ao Senhor de maneira mecânica. Queremos buscá-lo diligentemente. Não queremos, ó Deus, sermos mesquinhos, mas queremos ser bons, queremos servi-lo alegremente,
com toda a abundância, reconhecendo que o que temos e somos vem das tuas mãos. Ó Deus, se há pessoas insensatas governando sobre nós, se há momentos de aperto que vivemos, circunstâncias de angústia, ajuda-nos a clamarmos, ajuda-nos a louvarmos e ajuda-nos a servirmos da maneira que só os seus filhos podem fazer. Faz isso na vida de todos nós, é o nosso clamor e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa reflexão sobre tudo que nós pensamos. Continuaremos num próximo momento, ainda refletindo sobre os contornos da angústia ou uma reflexão bíblica sobre ela. Um bom descanso à vida de todos nós. Tchau.